Salve, salve pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre Garvey e como o Garvey, o negro tinha uma visão muito messiânica sobre Garvey e como eu acho que está correta, inclusive, essa visão. Eu vou comentar um pouco com vocês sobre isso, né? O negro está clamando por um Maomé, citou o jornal Champion Magazine em 1917, sediado em Chicago. Seria Garvey esse Messias? Garvey comparava seus feitos ao de Jesus Cristo, pois para ele Cristo foi um líder de um movimento de massas que buscava a elevação de um povo oprimido, assim como ele também era. Essa visão de Garvey não era somente dele. Muitos de seus seguidores o chamavam de profeta mais poderoso que apareceu entre nós nos últimos 50 anos. Então, Darby se colocava assim nessa posição de Messias, óbvio, não com poderes paranormais ou algo do tipo, mas como um grande líder de massas que busca elevar um povo que está sendo oprimido, que está sendo subjugado, e até aí completamente certo, né? Acho que ninguém discorda disso. Garvey realmente fez esse papel e fez muito bem, né? Seguidores de Colum Panamá, buscando a soltura de Garvey da prisão, disseram ao presidente da época que Garvey era um super-homem para os negros, um semideus, né? Aqui você vê então como essa visão de Garvey sobre si mesmo não era só dele, era uma visão também, obviamente, de seus seguidores. Garvey era visto como um super-homem mesmo, um super-herói, um semideus, um messias, alguém que veio realmente para salvar o povo preto, o super-herói, o Deus Preto, né? Garvey era visto e dado tudo que ele entregou, todos os seus feitos, todos os seus méritos, não tem como achar que isso está errado. Ele pegar o negro nessa situação que estava e levar para a situação que ele levou, não tem como ser diferente, cara. Até de você pensar, nossa, o cara foi enviado por realmente, sabe, o cara é uma divindade realmente que veio aqui para salvar a gente, né? Inclusive, muitas igrejas pretas na época, né, igrejas com pessoas pretas, né, era comum se escutar acreditamos em Deus, em Cristo e em Garvey, né? Tem até uma divisão da Unia que canonizou Garvey em vida após a sua expulsão dos Estados Unidos. A gente sabe que principalmente nessa época o cristianismo ele foi muito difundido, né, na época de Garvey, no século XX foi muito difundido o cristianismo entre a população negra, né? É muito comum até hoje nos Estados Unidos ter bairros só de negros com igrejas, né, só de pessoas negras, só frequentam pessoas negras. E o Garvey ele conseguiu se elevar a uma categoria tão grande entre as pessoas pretas que ele foi colocado até na mesma posição de Deus, né? Para as pessoas, para você ver como o Garvey realmente representava tanto, né? Fazia até crente crer em Garvey do mesmo jeito que crê em Deus. Então, realmente, para o cara chegar a esse nível de adoração é porque realmente ele fez muita coisa e fez mesmo, né? Os feitos de Garvey para o seu povo foram tão grandiosos que gerou em muitos seguidores essa visão messiânica dele. Mas para Garvey o importante era tirar a visão de um Deus branco do seu povo, pois para ele isso era uma distorção do branco, para roubar o mundo dos pretos. E ele cumpriu bem esse papel. Realmente, né, Garvey, ele mesmo diz que um revolucionário não pode ser egoísta, não pode pensar em si mesmo, e então, para Garvey, o importante do seu povo ter essa visão sobre ele não era para ele se sentir o fodão, apesar dele ser, não é para ele aumentar o ego dele, era para ele, o importante para ele era que o negro estava tendo referências negras para se inspirar, né? Tava se distanciando um pouco dessa cultura cristã, religiosa, de só ter referências brancas, e estava começando agora a ter um homem preto, que no caso era ele, como uma referência, como alguém a se admirar, como alguém a se inspirar. O importante para ele era isso, né? Não era nem tanto as pessoas vangloriando ele para aumentar o seu próprio ego, mas era como essa adoração a ele distanciava as pessoas de ídolos brancos, né? Isso era importante para Garvey. Para muitos pode parecer um absurdo, né, que as pessoas tenham uma ideia, uma posição assim de
um culto à personalidade, como se dizem muito, né? Não é um culto às ideias, é um culto às personalidades. É uma coisa que não faz sentido, porque a personalidade é cultuada pelo que ela fez, pelas suas ideias. Mas não acho nada absurdo que pretos vejam o Garvey como um deus, como um messias, porque ele cumpriu esse papel como ele mesmo disse. Ele cumpriu o papel de elevar um povo que estava sendo subjugado e ele fez esse papel como nenhum outro líder preto fez na história, entendeu? Ele elevou a autoestima do preto, ele criou instituições, criou empresas, criou empregos para as pessoas pretas, tirou pessoas pretas de situações terríveis. Ele era uma referência para as pessoas pretas. Ele foi o precursor basicamente desse movimento, foi ele que criou Malcolm, foi ele que criou diversos outros líderes negros que não existiriam se não fossem Garvey. Então, quando você estuda sobre a história de Garvey, sobre todos os seus feitos e seus méritos, você não acha nem um pouco estranho que a população preta veja ele dessa forma. Você acaba vendo como normal. O cara fez tudo isso, tá ligado? Se eu tivesse, na época que ele estava vivo, eu estivesse vendo pessoalmente tudo isso que ele fez, tudo isso que ele construiu, que ele contribuiu, eu estaria na mesma posição de todos os seus seguidores também, cultuando o Garvey, o chamando de Deus preto e com uma foto de Garvey na minha parede, como eu quero pôr aqui atrás. E com certeza, sem dúvida nenhuma, sem vergonha nenhuma, porque o que o Garvey fez realmente pelo povo preto, nenhum outro homem na Terra fez.